Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e seja bem-vindo ao canal O Gnóstico. Muito bem. Se você não é inscrito, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe, divulgue, comente, ok? Beleza? Se você quiser ajudar financeiramente o canal, faça pelo Pix. A chave Pix é robson.rmt@gmail.com. 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 Antes de a gente começar no assunto, me perguntaram no comentário de um vídeo o que eu indicaria, né? Eu já falei lá no comentário, mas para quem quer iniciar na gnose, gente, olha, Gnose de João, tá? É editora Garbalux, tá? Garbalux. Eu até escrevi errado lá no comentário, correto? Tá? Mas você procura, certo? Garba é Garbha-Lux, tá ok? Com X. E você pode procurar lá exatamente o livro Agnoses de João, correto? Então, você vai encontrar lá, ela é uma tradução, certo? Você também pode encontrar pelo site deles, né? Que eu vou dizer aqui, www.garba, tá? Do jeito que eu soletrei agora, garbalux, tudo junto, .org.br, ok? Aí você encontra esse livro aqui e adquire esse livro, tá? Acho que para quem quer iniciar, seria bom começar por esse livro aqui, beleza? Quem quer iniciar na gnose. Muito bem. A outra coisa que eu quero comentar com vocês é que agora mesmo, eu estava observando um canal, por respeito, pessoal, eu não vou falar nomes, etc. Então, o cidadão veio com a seguinte questão: vamos revelar quem é o verdadeiro demiurgo. E no título do vídeo dele está: Javé não é o demiurgo. Gente, eu até entendo porque que ele está querendo defender a cara de Javé. Porque ele vai dizer que veja só que como é as coisas. Vai dizer que Javé é um anjo, porque eu já vi essa afirmação lá, que as pessoas podem orar a Javé, tá? Te aguenta aí. Aí ele disse agora que o demiurgo dos gnósticos, o Yaldabaoth, não é o Javé, contrariando todos os estudos que se tem, pessoal. Eu acho assim, você quer dizer que não é, então eu acho que é engraçado, porque ele não se diz católico, ok, mas estudou no mosteiro de São Bento, não sei aonde, tá? Passou por lojas maçônicas, etc, sei lá como que é. E aí ele vem com essa ideia, ele interrompeu uma sequência de vídeos para vir e dizer que Javé não é, tá? É o demiurgo, tá? Então ele diz até que Demi é aquele que está entre Deus e as criaturas. Então, portanto, esse Deus é não é o demiurgo dos arcontes. Então ele está lendo um texto. Lá eu nem terminei de ver, porque eu sou muito franco com vocês.
Não adianta as pessoas começarem a querer camuflar as coisas. Teve outros vídeos dele em que ele falou que Javé era menor que Reshit, confundiu Reshit com Argue e não sei o que, e torna e deixa. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que acham o seguinte: eu passei, eu fui isso, eu fui assado, eu fui cozido, eu fui da sociedade secreta tal, e aí lá. Gente, olha, os gnósticos morreram por causa de quê mesmo? Falem aí. Olha, se os gnósticos tivessem inventado um outro ser, um outro demiurgo, por que que os cristãos se encarregariam de rechaçar eles, etc? O meu amigo, que eu sei que alguns assistem teu canal, você já pegou o Panarion, ah, de Epifânio e Salamina? Você já pegou Contra as Heresias? Porque lá é aonde está explicitamente claro o que era que os gnósticos pensavam, tá? Mas me desculpe mesmo, tá? Respeito profundamente sua idade, seu conhecimento, mas acho que você está prestando um desserviço, gerando mais um engano na cabeça das pessoas. Porque você chamar o Deus do Antigo Testamento como alguém bom, como Criador, ó, maravilha. Se ele, o Deus do Antigo Testamento, não é o Demiurgo, quem é, meu filho? Ou melhor, o Demiurgo, Javé, é diferente do Demiurgo Yaldabaoth. É mesmo? Acho que não, filho. Olha, eu estou lendo um texto aqui de um escritor que nem sempre eu concordo com ele, mas ele está explicitamente explicando exatamente sobre isso. Então não tem essa história de Javé um anjo, Javé não sei o quê. Tem muita coisa que as pessoas não têm coragem de dizer, pessoal, porque eles têm medo de perder. Eu não sei se é perder membro, se é perder, sei lá o que é, né? Mas ele que passou por maçonaria e tudo mais, ele deve saber quem é Gadu, quem é Jabulon, né? Deveria saber. Ah, pelo amor de Deus. A gente tem que ter. Tá? Desculpa, mas tem que ter coragem de falar as coisas, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui que o, nós terminamos esse texto bem aqui. E aqui começa uma outra parte em que eu quero mostrar algumas coisas para vocês e comentar. Veja, na perspectiva gnóstica, tá bem aqui, ó. Os arcontes não são apenas parasitas mentais. Nos delirantes, na mente humana, considerados entidades psíquicas quase autônomas, por assim dizer, eles são impostores cósmicos, parasitas que apresentam como deuses, mas falta-lhes o fator divino primário da enóia, da intencionalidade, vontade criativa. Ok? Então, os arcontes, gente, são, antes de mais nada, uma falsificação dos aeões. Ok? Uma falsificação dos aeons, certo? O Demiurgo criou, assim, o Demiurgo criou algo semelhante ao que supostamente ele acreditava ter acima do limite, ok? Então, ele pega, faz aqui embaixo, tá? Aqui está o limite. Ele faz aqui embaixo o que supostamente ele acreditava ter aqui em cima. Então, enquanto aqui tem o Uno como princípio, aqui tem ele como princípio. Tá?
Aqui estão os aeões, tá? Todos aqui. Aqui estão os arcontes dele, ou aeões inferiores, certo? Aqui, ó. Estão percebendo? Então ele cria tudo por imitação. Em si mesmo ele não tem poder de criar nada. Ele modela as coisas, tá? Então, sabe aquela história da mímica? Então, mímica é uma pessoa que está imitando a outra, não é? Por isso ele usou aquela expressão grega. Então não é verdade que o Javé não é o demiurgo. Ele é o demiurgo, meu irmão. Se você não está convencido disso, é porque talvez lhe falta clareza espiritual. Tá? Mas vamos lá, eu vou um pouquinho bem aqui mostrar um negócio para vocês, tá? Eu geralmente não faço isso, mas eu vou fazer agora. Não? Ok? Calma, estamos aqui, né? Ah, ah. Eu vou bem aqui, baixar aqui. Vou aqui, pessoal. Vou só dar um. Olha aqui. Eu vou ler bem aqui. Isso aqui é o contra as heresias. Bem aqui, olha. Preste bem atenção no que ele vai falar. Isso aqui é um pai da igreja, tá? E ele vai falar tudo que a gente sabe que os gnósticos, por incrível que pareça, gente, hoje a gente é capaz de restituir basicamente tudo que os gnósticos falavam e somos capazes, inclusive, de restituir textos do evangelho que eles citam que nem sequer está nos evangelhos. Nas cartas de Paulo, a mesma coisa. Estão entendendo como é a história? Quer dizer, em tese, é isso. Entendeu? É. Então, você vai pegar agora, né, o contra as heresias, é um pai da igreja, né? Aí você vai ver o que ele vai dizer aqui. Presta atenção. Vamos lá. Aí eu quero mostrar para vocês o que ele disse e se tem algo errado. Observe o seguinte. Eu vou começar do 9, do 39. Ele diz assim: Adão e Eva no princípio, tá? Eu vou até marcar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Adão e Eva no princípio tinham corpos leves. Ele está dizendo, ele está citando o que os gnósticos falavam. Presta atenção. Tinham corpos leves, luminosos, como que espirituais. Está aqui, está dizendo isso aqui, ó, tá? Como que espirituais, certo? Ok? Tudo bem. Porque é assim que foram criados. Mas chegados aqui, chegados aonde? Na Terra. Preste bem atenção. Quando a gente fala que nós possivelmente não sejamos terrenos, a nossa origem não seja terrena, que nós tenhamos vindo de um outro lugar para a Terra, preste atenção. É porque existe um fundamento lá de trás. Ok? Então, o, a gente fica pensando, imaginando aqui, que veja, os gnósticos, muitos documentos gnósticos não foram achados ainda. Mas esses pais da igreja citam. Ok? Citam. E por que citam? Né?
Então, se os gnósticos estavam falando de uma outra coisa que não fosse o Deus bíblico, para que estar se debatendo com isso? Por que matar um grupo de pessoas que era a maior religião da época, meu querido? Sim, os gnósticos eram uma das maiores religiões da época. Eles eram aquilo que tinha de cristianismo primitivo, se você quer saber. Não, eu não sei de onde você tira as suas ideias, não é problema meu. Mas dizer que não, que o demiurgo é um outro ser, que não é o Javé, que o demiurgo dos gnósticos é uma coisa, o demiurgo, aí é demais, né? Aí é demais. Então vamos lá. E eu vou pegar o que aqui, né, Irineu falou, né? Então ele diz: porque é assim que foram criados, mais chegados aqui tornaram-se obscuros. Olha, mais chegados aqui tornaram-se obscuros. Gordos e pesados. Da onde será que eles vieram? Tá? Também suas almas ficaram moles e lânguidas, porque possuíam somente o sopro cósmico recebido do Criador. Até que Prunico aqui, pessoal, é a Sofia, tá? Teve piedade dele e lhe devolveu o suave perfume do orvalho da luz. Com ele voltaram a si e descobriram que estavam nus e que tinham corpos materiais. Conheceram que traziam em si a morte e se tornaram pacientes, sabendo que este corpo os envolvia temporariamente, tá? Temporariamente. Guiados por Sofia, encontraram alimento e, saciados, uniram-se carnalmente e geraram Caim. Mas a serpente decaída e seus filhos logo se apoderaram dele, perverteram-no, encheram-no de conhecimento cósmico e lançaram as raias da loucura e da desfaçatez. E ao matar o irmão Abel, foi o primeiro a mostrar o ciúme e a morte. Depois dele, dizem, conforme os planos de Prunico, foram gerados Sete e Nória, dos do qual nasceu o restante da multidão dos homens, os quais foram imersos pela hebdômada inferior, quer dizer, pelos sete arcontes inferiores. Tá? Em toda espécie de malícia, na apostasia da superior hebdômada, santa, na idolatria e no desprezo de tudo, enquanto a mãe não parava de contrariá-los invisivelmente para salvar os que lhes pertencia, isto é, o orvalho da luz. A Abdômada Santa dizem que são as sete estrelas que, que chamam planetas, e a serpente decaída tem dois nomes, Miguel e Samael. Vejam bem, olha só, quem está falando é um pai da igreja, não é o Rodson, tá? Não é o Rodson. Então, observem que ele está citando um texto, meus amigos. Ele está citando coisas que os gnósticos diziam. Isso independente do grupo, porque ele vai depois citar cada grupo em específico, os ofitas, os sete anos, é, ele vai citar o Valentim, etc. Mas, por enquanto, ele está citando o texto. Porque qual era a função dos pais heresiólogos da igreja? Era combater aquilo que eles supostamente acreditavam que era algo que ia contra a suposta fé. Mas, na verdade, eles eram orientados a combater por quê? Porque os gnósticos estavam dizendo que o Deus do Antigo Testamento era o Yaldabaoth. Então, nunca foi de interesse dos cristãos que ramificaram o catolicismo
do cristianismo paulino se separar do judaísmo. Então, o que é que Paulo faz? Tenta juntar teses supostamente gnósticas com a ortodoxia para tentar equilibrar. No entanto, os paulinos predominaram no domínio. Tá? Então, não tem história. Aí você vai ver bem aqui agora no 3011, como no 3010 aqui, ó, que foi aquele texto que ele citou lá no livro, tá? Que o John Lamblage, né? Aqui ele chama de Jaudabaote, mas não é Jaudabaote, Yaldabaote, tá? Yaldabaote irado contra os homens, porque não adoravam e não honravam como pai e Deus, enviou-lhes o dilúvio para destruí-los a todos de uma vez, mas pela oposição de Sofia foram salvos Noé e os que estavam com ele na arca por causa do orvalho de luz que vinha dela, graças à qual o mundo foi novamente enchido de homens. Dentre eles, o próprio Jadabaote e Aldabaote escolheu um, Abraão, com quem fez uma aliança. Se sua descendência perseverasse em servi-lo, lhe daria a terra por herança. Depois, por meio de Moisés, tirou do Egito os descendentes de Abraão, e deu-lhes a lei, e fez eles o povo hebreu. Dentre eles, escolheu os deuses que chamam de Abdômada. A cada um deles escolheu o seu arauto para glorificar e anunciar como Deus, a fim de que os restantes, ao ouvir as glorificações, também sirvam aos deuses que profetas anunciavam. Então está aqui, meus irmãos. Não tem muito o que falar. Eu vou só aqui para pegar aqui o texto aqui que a gente estava. Tá? Então, veja, o que é que o escritor aqui, o John Lamblage, está citando? Ele está citando um pai da igreja. Olha só o que o pai da igreja diz. Que se ensinava antes que Adão e Eva não tinham corpos físicos. Foi só aqui na Terra, quando eles chegaram, que eles tiveram esses corpos físicos. Então, isso mostra que Adão e Eva não são daqui. E isso torna mais claro para nós qual era a missão de Jesus, quando do despertar das pessoas. O despertar significa você voltar para a sua origem, para o seu lugar de origem. Porque nas várias cartas, ele dizia, o próprio Cristo diz, né, não os peço que o tire do mundo, mas que os preserve do maligno. Quem é o maligno? O Deus do Antigo Testamento. Né? Ele diz, porque eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Ok? Ora, o, o livro de Urântia, por exemplo, diz exatamente que Adão e Eva também não eram daqui. Que Adão e Eva vieram para cá para fazer um processo de evolução com os humanos que já existiam aqui. Tá? O Homo erectus, o Homo habilis, que estavam existindo. Tá? Porque eles tinham sangue violeta. Ora, meus amados, então, o livro de Urântia está falando algo semelhante. Tem um escritor também que mostra que, por muitas razões, ele vai mostrar que os humanos não podem ter tido origem na Terra. Gente, nós somos massacrados dia a dia. O oxigênio nos oxida, nos envelhece. Há inúmeras aqui bactérias que são profundamente vírus, que são profundamente inimigos do corpo humano. E etc. Como é que nós nascemos aqui? É?
Se nós somos uma evolução, segundo Darwin, de espécies, não sei o quê, para nós deveríamos estar muito bem, né? Contactados com estes seres, né? Mas não estamos, não. A cada dia nós somos surpreendidos com, né? Então aqui ele está dizendo aqui, ó, voltamos para o texto do John Lambilage, tá? E ele diz assim, olha aqui, ó, os arcontes não são apenas parasitas mentais, tá? Nos delirantes, na mente humana, né? Eles são impostores cósmicos. Eles necessitam de intencionalidade. Isto é, eles não têm vontade própria. Eles não podem originar nada, podem apenas limitar e devem efetuar sua atividade de limitação como subterfúgios e futividade, para que a sua verdadeira natureza não seja detectada, né? Podem apenas imitar, tá? E efetuar sua criatividade de imitação com subterfúgios e furtividade para a sua verdadeira identidade não seja detectada. É por isso, pessoal, que a gente está aqui. Eu volto a dizer para vocês, eu não tenho interesse nenhum em que alguém deixe de ser, né? Mas o desperto só tem duas opções na vida. Ou ele é ateu, ou ele é agnóstico, tá? Porque, do contrário, não existe. Tá? Então, é engraçado que, que se vocês pegarem na entrada de qualquer loja maçônica, vocês vão ver duas colunas. Numa está a letra J, na outra está a letra B. Preste atenção. Uma pessoa, coitado, que pessoal que estão não chegaram nem no grau 11, nem 10, nem os que chegam no grau 33 sabem absolutamente nada. Isso é claro, hoje existem milhares de livros dizendo, contando o que de fato é. Essa pirâmide vai muito além do 33. É claro que o número 33 é simbólico. Inclusive, quem assistiu o filme Dark, da série Dark da NET, né, da NetF, né, observou, tá, algumas coisinhas lá. Eles vão falar muito ali pela segunda e terceira temporada de Adão e Eva. Tá? Ok? Eles vão falar sobre Adão e Eva. E vão dizer que foi um erro ter separado, era só um mundo. Mas na hora que separaram Adão e Eva, tanto que o quadro que aparece lá tem nitidamente uma separação entre Adão e Eva. Tá? E eu já mostrei aqui para vocês que a palavra Avá, tá? Só falta o iode para completar e fazer Iavá, o nome do tetagrama. Ok? Então tem muito mais coisas envolvidas nessa história do que esse pessoal vem e diz, não, olha, o Deus do Antigo Testamento. Por isso que Marcion de Sinop, ele disse assim, não há por que colocar o Antigo Testamento na Bíblia cristã. Por quê? Porque não tem nada a ver com nós. Mas aí a igreja pegou o evangelho, deturpou e botou o pai que Jesus falava na figura de Jeová.
o que é completamente equivocado. Primeiro, Jesus não é filho de Jeová, nem de Javé, nem de nada. Tá? Basta uma leve leitura e você entenderá isso. Tá? Se você vê tremendo é o vento, tá? Que está um calorzinho aqui no Pará. Ok? Por isso, ofereceram a Abraão, aqui, ó, algo que já lhe pertence, como um membro da raça humana. A terra já foi dada à humanidade, tá? É preciso o habitat, né? Certo? É preciso o habitat que a deusa Sofia sonhou para o antropos, e que ela manifestou pela metamorfose dos seus próprios poderes. Os arcontes abordam Abraão como um acordo falso, prometendo-lhe a posse e o domínio do reino terrestre. Mas isso não é possível com a enóia de Sofia, sua intenção divina. A terra não é um prêmio territorial, mas um cenário precioso onde a espécie humana pode realizar o seu gênio inato, a sua capacidade de novidade, agindo dentro dos limites naturais estabelecidos pela deusa. Os arcontes imitam a enóia divina, a intenção de Sofia, e ao mesmo tempo a invertem. Eles imitam e invertem, tá? Em vez da participação no milagre divino, da simbiose e da emergência evolutiva, que é o verdadeiro direito inato da humanidade, eles prometem a Abraão uma falsa soberania que funciona contra esse direito inato e desvia o propósito humano do seu curso adequado de desenvolvimento, isto é, contra-mimetismo em ação, isto é, uma falsificação, uma mentira. Ok? Então, observe, meus queridos, que nós estamos lidando com seres intrapsíquicos, com seres que não têm intencionalidade, portanto, eles não têm vontade assim livre, eles são meio robóticos, tá? Eles são parasitas, tá? Eles são capazes de introduzir pensamentos, sofismas dentro da mente humana, tá? Estão a serviço do demiurgo, certo? Aqui dentro do sistema solar, eles estão localizados nas dimensões planetárias dos 7 planetas, dos 7 hebdomadi, que quer dizer os 7 governantes, as 7 esferas planetárias. Tá? E eles estão sob o comando de um ser chamado Demiurgo, que os gnósticos chamaram de Yaldabaoth, Saclas, Samael, Miguel, certo? Que é identificado como Jeová, Javé, o Enlil, o Brahma, o Alá, são os mesmos seres. É o Gadu, é o Jabulon, são a mesma figura. É o mesmo Yaldabaoth. A questão é que os caras não têm coragem de meter a cara aqui no coisa e dizer a real. Aí eles preferem ficar com esses papos barca furada, né? Dizendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, etc e tal, vamos enganando. Inclusive, a gente percebe que mesmo as pessoas que traduzem livros como este aqui, a gente vai verificar que eles vão evitar de fazer a similaridade entre o Yaldabaoth com o Javé. Mas por quê? Claro, meus amigos. Claro. Qual é o medo? O medo é de se opor ao Deus judaico-cristão. Você tem, da raiz de Abraão, 3 grandes religiões. Todas estão debaixo do domínio do demiurgo, Yaldabaoth.
todas. E ele fez mais do que isso. Ele foi lá nos arianos e se revelou como Brahma. Então, vim e dizer, não, olha, não, não é, sabe, o Deus do Antigo Testamento, meu querido, você chamar de Deus bom as atrocidades que esse Deus faz no Antigo Testamento, pelo amor de Deus, meu querido. Honre, se é que você algum dia passou lá por mosteiro, por etc, etc, honre isso. Não fale isso para as pessoas. Tá? Você sabe que não é real isso. Você sabe que você está criando uma falsificação. Né? Mas se você quiser continuar fazendo esse lindo engano para as pessoas, continue. Né? Aqui, ó, o antimimon é uma ferramenta poderosa de desapropriação, tá? Desapropriação, nem é preciso dizer. O apócrifo de João diz que o demiurgo se afastou de Sofia, tá? Se afastou de Sofia e se afastou do lugar que surgiu. Está aqui. Aonde que está esse texto? Está aqui, ó. Aqui nesse livro. Tá? Aqui nesse livro. Certo? Em outras palavras, os arcontes não respeitam seus próprios limites na ordem cósmica. Eles não estão nem aí. Eles não pertencem à biosfera terrestre, mas o sistema planetário além da Terra. Mas eles são invasivos e incentivam a invasão. Vejam, eles não pertencem, olha o que está aqui, à biosfera terrestre. Por isso, na série que eu falei, Feria, o arconte, aquele bichinho bonitinho, ele não conseguia ficar muito tempo aqui na Terra. Ele começava a derreter. Né? Então ele precisava de um corpo humano para se manter aqui. Né? Então imagine, vamos ser sinceros, amigos. Imagine o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo aí fora? As atrocidades que houveram. Quem estava por trás? Agora tem uma série nova aí no, na Netflix que estão falando sobre o homem do bigodinho, né? O homem do bigodinho. Estão metendo a lapada nele. Só a única coisa que eles não vão falar é que ele foi financiado por sionistas. Eles não vão falar isso. Eles não vão contar que esse pessoal, os próprios inimigos, sabe quem são os maiores inimigos dos, do povo judeu? Os sionistas. Porque para alcançar os objetivos deles, eles são capazes de sacrificar até o próprio povo. Veja o que eles estão fazendo lá em Israel. Você sabe por que os Estados Unidos têm medo? Mas não tem medo bélico Não, sabe por que os Estados Unidos têm medo? Porque os maiores banqueiros dos Estados Unidos são sionistas. Sabe aquelas famílias, as 13 famílias, chamadas famílias Illuminati? Elas são do quem? São sionistas. São de origem judaica. Onde é que elas estão o centro do controle deles? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não faz nada contra Israel porque eles não deixam. O Benjamin Netanyahu está nem aí para a ONU, está nem aí para nada disso aí. Por quê? Por causa dos sionistas. Aqui no Brasil tem sionista infiltrado dentro do governo.
entendeu? Infiltrado no judiciário, infiltrado no parlamento, infiltrado em tudo quanto é canto. Os banqueiros, os donos das grandes mídias, todos são sionistas. Eles estão pouco se lixando para o Brasil, para o povo brasileiro. Eles gostam muito de, ao mesmo tempo, se dar uma de vitimismo, mas ao mesmo tempo de serem muito arrogantes e prepotentes. Vejam que eles são capazes de lançar censura sobre o que fala um presidente, porque eles acham que tem que fazer. Tá? Eu vou trazer para vocês, em breve, eu vou pesquisar para ver se acho, uma carta que foi dirigida ao presidente atual, já no mandato anterior, por uma ramificação maçônica, tá? Que alguns chamam de a banca, tá? E em que eles colocam algumas questões, eles botam a faca no pescoço do cara. O Brasil foi fundado como república, gente, baseado em princípios maçônicos. Né? Então, isso está claro. Nós somos um protótipo do que eles querem implantar a nível mundial. Isso aqui é como se fosse assim, o experimento. Gente, tem muita coisa oculta que as pessoas estão longe, né? Então, aqui eles dizem aqui, ó, eles não pertencem à biosfera terrestre, portanto, eles não são da nossa natureza aqui da Terra, tá? Por isso que esses seres, eles não podem permanecer muito tempo na Terra. Vocês vê que eles metem a cara aqui, eles parecem os ETzinhos por aí, né? Vocês estão sabendo disso, né? Pois é. Eles estão incutindo na cabeça de um monte de gente que os ET vão vir aqui para salvar o pessoal. Presta atenção, tá? Talvez nós estejamos vivos para ver, mas se nós não tivermos, prestem atenção o que vai acontecer, porque grande parte desses seres, tá? Eles, ao contrário, inorgânicos, na verdade são bem orgânicos. Agora, eles não têm o organismo, tá? De funcionalidade dentro da nossa biosfera. O Senhor Deus do Antigo Testamento chamou Abraão do lugar onde ele nasceu, Ur dos Caldeus, acreditando estar agindo na causa de uma missão divina. Abraão foi despojado e tornou-se o líder de um povo obrigado a desapropriar outros num ciclo crescente de perdas e ganhos territoriais. O que é que vocês estão... É a repetição do que está na Bíblia, é o que nós estamos vendo agora, lá na faixa de Gaza. Tá? No sentido mais amplo, toda a humanidade é destituída do seu potencial genuíno pelo subterfúgio dos arcontes. Isto é, ao tomar a supremacia como um meio de transcendência, o motivo da desapropriação está intimamente associado à pretensão deifica dos arcontes. O Senhor dos Arcontes disse às autoridades que o atendem: venham, vamos criar um homem à imagem de Deus e à nossa semelhança. Está aqui nesse texto aqui, ó. Aqui nesse livro aqui, ó. Você pode comprar ele, tá? Certo? Certo? Compre e leia. É muito interessante você entender. Claro que tem algumas coisas aqui que eu não concordo com os editores do livro, tá? E aí já tem alguns pensamentos teosóficos e etc. Eles não sabem fazer uma separação clara do gnosticismo da teosofia e tentam... É um negócio meio complicado. Aqui está novamente um fator familiar na narrativa bíblica, contando com um toque gnóstico. Os próprios arcontes estão iludidos ao acreditar que podem criar humanos à sua semelhança. Eles não conseguem, tá?
Os materiais gnósticos são explícitos neste ponto, mas insistem, tá? Insinuam nas mentes humanas a crença de que tiveram sucesso. Tá? Então o que é que eles fizeram? Eles trouxeram humanos para cá, ok? E aí incutiram na cabeça dos humanos como o que foi que aconteceu na Suméria, pessoal? Na Suméria, aqueles seres chegaram lá e implantaram na cabeça desse povo de que eles tinham feito eles. Porque como é que você domina alguém? É muito simples. Quem é o Deus da casa? É o pai. Ele diz: eu que te sustento, fui eu que te crio, é eu que boto o pão para dentro da casa. A mesma coisa é a mãe. Fui eu que te pari, fui eu que te. Então, como é que você domina alguém? Dizendo para ele: olha, fomos nós que criamos vocês, então nós geramos vocês, vocês nasceram da gente, a gente fez isso geneticamente, etc. E pipipopop. Então, é a forma mais óbvia, né? Em outros vídeos aí meu, eu falo que os antropos que estão no pleroma, aí talvez muita gente diga: isso é delírio desse rapaz, né? Esse rapaz deve ser delirante, isso deve ser mais um maluco da internet. Não, aqui não se trata de teoria da conspiração, porque aqui a gente pega documentos para mostrar a vocês. Aqui ninguém surge aqui e fica falando: a espiritualidade me falou que não sei o que, não sei o que. Gente, virou uma desgraça determinada das coisas que a gente vê por aqui nesses canais. Médium faz previsões alarmantes para o futuro. Nossa, é mesmo, é? Quando é que esses médiums falam de coisas boas? Vocês já viram eles falarem de coisa boa? Não. Vocês podem ver que geralmente a desgraça é meteoro, é guerra, é doença, é não sei o que, não sei o que. Só sabe falar disso. Então a gente já começa a entender, ali tem um arconte escondido. A própria pessoa, coitada, está sendo manipulada por parasitas arcônticos que ficam dizendo, soprando na cabeça da pessoa: olha, ei, ó, cuidado, fala pro pessoal que daqui a 10 anos vai ter um negócio aí sério. Cara, né? Então, o demiurgo, ele nunca ele criou nada, mas ele resolveu incutir na cabeça dos pobres coitados e usou o Abraão como isso, né? Que ele vai com Abraão e quando ele chega com Abraão, ele diz para Abraão que ele é o El Shaddai. Então, pelo amor de Deus, quem é o demiurgo? O demiurgo é esse ser mesmo, cara. Não adianta você dizer que o demiurgo é outro ser. Demiurgo é o Javé do Antigo Testamento, sim, senhor. E Aldabaote é o Deus do Antigo Testamento. Para com isso. Né? É que nem o pessoal que fala por aí, aceita que dói menos. Até quando nós vamos ficar enganando o povo com essas histórias? Até quando nós vamos deixar as pessoas sendo presas nessa Matrix, meu irmão? Eu esperava mais de você. Sinceramente. Né? Inclusive, ele tem um amigo que eu conheci aqui em Belém, mas ele mora em Minas, né? Que ele já até falou o nome dele em vídeo. Né? Eu não sei em que tanto de ordem vocês andaram, mas me desculpem. Ah, mas a sabedoria tem que ser oculta. Oculta de quê, meu filho? Oculta de quem? Parem com isso. Aquilo que vos digo em segredo, gritai de cima dos telhados, disse Jesus. Parem de negócio de bibibi, de mimimi, de estar querendo criar sociedades iniciáticas para estar, sabe, enfurnando um monte de ideias que não são verdadeiras.
que são ideias arcônticas que vocês estão implantando na cabeça dos outros. Parem com isso. Eu sei que vocês estão um pouco se lixando para Jesus. Vocês chamam Jesus de mestre, né? Em muitas sociedades iniciáticas, Jesus está abaixo de Platão. Ah, para cima de Moá? Pelo amor de Deus, né? Tá. Mas, gente, a gente vai continuar com esse assunto, que esse assunto vai render. Tem muito o que render. A gente volta no próximo vídeo. Abraço.